Mais uma vez, que bom ter você aqui conosco nessa jornada de 21 dias de poder, estudando aqui o livro A Verdadeira Riqueza. Nós estamos no 18º dia e estamos estudando o 18º capítulo nesse dia, que tem como título Os Pastores e os Negócios. É descrito nesse livro que os pastores eles devem se manter um pouco livres das responsabilidades relacionadas às questões financeiras, e que homens e mulheres que têm aptidões agora, têm talentos relacionados aos negócios, à administração financeira dos recursos da igreja, essas pessoas devem ser escolhidas para cuidar disso. Essas pessoas elas também devem ter uma vida de consagração a Deus, de comunhão e de muita oração, porque estão lidando com um dinheiro que é sagrado. Então, quando o Espírito Santo aponta uma pessoa através das pessoas que lideram a igreja, para que essa pessoa agora, nos mais altos níveis da igreja, na igreja local, nas associações e nas uniões, divisões ao redor do mundo, essas pessoas que lidam com os negócios da igreja, com o dinheiro santo de Deus, elas devem ter ali, ser escolhidas por uma vida de consagração, de talentos que elas possuem, mas sobretudo de consagração. Amigos, nós temos a oportunidade, ao aprendermos sobre esse livro, aprendermos sobre esse capítulo, nós temos a oportunidade de entregar nossos dons e talentos para Deus. Que eu e você possamos ser chamados a alguma função no ministério, alguma função na igreja, porque ela é a menina dos olhos de Deus e é um instrumento apontado por Deus para a salvação de homens e mulheres aqui nesse mundo. Deus te abençoe. Fique agora com o nosso devocional. Bom dia, nós estamos aí já no 18º dia dessa jornada de 21 dias de poder e é um prazer a gente estar todo dia aqui de manhã aprendendo da palavra de Deus, aprendendo sobre a mordomia cristã. Nesses últimos dias nós temos visto, através da Bíblia, o que a Bíblia vem a dizer a respeito de Jesus, a extensão do seu sacrifício por nós, a melhor oferta dada por Deus, Jesus sendo a oferta, o ofertante ao mesmo tempo, entregando a sua vida em nosso favor. Mas hoje nós gostaríamos de refletir, olhando para esse Jesus, olhando para o mordomo perfeito, o que ele nos pede, o que Deus nos pede. De fato, a Bíblia fala que tudo o que nós somos, ou tudo o que fazemos, deve ser dado glória a Deus. E eu queria ler um texto muito conhecido a respeito disso, 1 Coríntios 10:31, que diz o seguinte: Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amigos, nós temos aqui os princípios bem estabelecidos do que Deus requer dos seres humanos que depositam a sua fé no sacrifício de Cristo. Ao olharmos para a oferta dada por Deus, ao olharmos para a oferta dada por Cristo, a sua vida em nosso favor, nós somos compelidos agora em todas as áreas da nossa vida, em tudo que formos realizar, a dar glória a Deus. E essa é a essência da mordomia cristã. Tudo que é dado como dádiva a nós, tudo que é entregue a nós da parte de Deus, nós agora o devolvemos dando glória a Ele em todas as áreas da nossa vida. E a mordomia cristã, esse conceito de mordomia cristã, em dar glória a Deus em adoração, está presente no relato da criação, não é algo inventado depois. Embora a palavra dízimo, ela vai aparecer posteriormente ali com Abraão, na sua relação com Melquisedeque, nós temos um conceito de mordomia cristã estabelecido na criação. E eu queria ler o capítulo 1 do Gênesis, a partir do verso 27, nós observamos o seguinte, em todas as áreas da vida. Criou Deus, verso 27 do capítulo 1 de Gênesis, criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ou seja, Deus criou o homem e a mulher com potencialidades em refletir ali o seu caráter. Criou a sua própria imagem. Nós temos responsabilidades agora. E o próprio texto
apresenta ali alguns princípios de responsabilidade, na qual nós somos mordomos, administradores daquilo que Deus está dando para nós, em sermos potenciais adoradores agora a Deus. Ele diz assim no verso 28, Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Aqui nós temos o princípio da família. Encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Verso 29, disse Deus, eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a árvore, em toda a terra, e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com semente, elas vos serão de alimento para vocês. E é interessante que nós temos aqui um princípio de família, sede fecundos, multiplicai-vos. Nós, na mordomia cristã, entendemos que a Bíblia tem princípios claros, específicos, no relato da criação, na instituição do casamento, onde ele se apresenta de uma forma monogâmica. O casamento ele também deve ser desfrutado em paz, entre um e o outro, entre o homem e a mulher. E para aqueles que são solteiros também, nós temos um princípio de mordomia em reservar o sexo apenas para o momento do casamento e se manterem puros até esse momento. Ou seja, nós temos aí um princípio claro na mordomia cristã relacionado à família. Nós temos também aqui nesse texto de Gênesis um princípio relacionado ao trabalho. Afinal de contas, foi dado ao homem ali o domínio sobre a terra, sobre as coisas que existiam na terra, que existem na terra. E o trabalho, ele é uma bênção de Deus, porque ele nos dá inteligência, nos dá saúde, força, energia para nós trabalharmos. E como reconhecimento de tudo isso, Deus pede então o mínimo, a mínima parte, como uma expressão de que Ele é o dono e que Ele nos dá condições de trabalhar. Ele pede os 10% em dízimos e as ofertas voluntárias e sistemáticas também, como esse reconhecimento e gratidão por aquilo que Ele tem dado a nós. Nós temos um princípio interessante também relacionado ao alimento, em cuidarmos do nosso corpo para a glória de Deus. Foi dado ao ser humano ali a questão do alimento, o que eles deveriam comer, e aquilo que vai à nossa mesa, segundo a Bíblia, é sagrado. Nós estamos diante daquele que concede o alimento a nós. Então, quando a gente cuida também da nossa saúde, cuida do nosso corpo, nós estamos expressando, através de uma administração, de uma mordomia, a nossa adoração a Deus. E o texto da criação também, posteriormente, ali no capítulo 2, vai falar do descanso, do sábado. A guarda do sábado, ela também é uma instituição anterior ao pecado. E nós temos ali um princípio interessante, quando nós guardamos o sábado também, nós temos adorado a Deus e refletido a verdadeira mordomia cristã, descansando das obras, descansando fisicamente, inclusive, mas, sobretudo, entrando em íntima comunhão com Deus a cada ciclo semanal, no 7º dia, no sábado. É óbvio que no relato da criação nós não temos ali um princípio relacionado ao dinheiro. O dinheiro, ele é neutro, ele é posterior ao pecado, e por ser neutro não há nada de errado no dinheiro. Mas a Bíblia apresenta, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, que o ser humano, por conta do pecado, ele teve problemas relacionados ao dinheiro. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E o próprio Jesus disse que o dinheiro ele se tornou um Deus na vida de muitos seres humanos. Nós precisamos ter o cuidado, a responsabilidade clara em como lidar com o dinheiro. A Bíblia oferece alguns princípios que nós já discutimos aqui, né? Dando prioridade a Deus, na sua causa, ajudando os necessitados, colocando à disposição, então sendo fiel nos dízimos, nas ofertas voluntárias, sistemáticas,
no instrumento apontado por Deus, colocando no instrumento apontado por Deus, ou seja, na igreja. Nós temos esses princípios de como lidar com o dinheiro, como ser um administrador fiel quando nós trabalhamos agora com esse elemento que é neutro na nossa vida. Mas para nós entendermos que a mordomia cristã não se resume só ao dinheiro, se resume no cuidado com a família, se resume no cuidado com a saúde, em administrar os dons e talentos, o trabalho, tudo aquilo que o Senhor nos concedeu. E eu queria terminar com um texto de Romanos, do capítulo 12, a partir do verso 1. Ao olharmos para Jesus, a oferta que Ele fez, o seu sacrifício, nós somos compelidos agora, somos motivados a também oferecer algo em resposta, em adoração a Deus, por esse ato que Ele concedeu a nós, nos salvando. E Romanos, no capítulo 12, é refletido o que nós devemos fazer. Não somente com os recursos financeiros, com o dinheiro. Nós já sabemos que a Bíblia fala sobre isso em relação aos dízimos e às ofertas, mas a Bíblia vai além, envolvendo todos os aspectos da nossa vida. No relato da criação, nós temos os elementos, os aspectos da nossa vida, mas Romanos, no capítulo 12, a partir do verso 1, ele diz assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Amigos, nós temos a oportunidade, enquanto em vida, em administrar aquilo que o Senhor nos concedeu. Tudo aquilo que nós somos é dado pelo Senhor, e que nós agora, ao olharmos a extensão do sacrifício de Jesus, que é infinito, veio salvar o ser humano, trazer libertação do poder do pecado e um dia na sua volta trazer libertação do ambiente do pecado também, nós somos agora motivados a oferecer o nosso corpo, todo o nosso ser, os nossos pensamentos, tudo aquilo que nós temos em sacrifício vivo. O sacrifício, nós temos aqui um conceito interessante de ofertar. Nós temos agora que entregar tudo o que somos por aquele que fez tudo por nós, que entreguemos então a nossa vida como sacrifício vivo. Deus te abençoe nesse dia. Eu quero orar com você. Santo Deus, nós agradecemos ao Senhor por tudo aquilo que a sua graça proporcionou na nossa vida. E tudo aquilo que somos vem de Ti, Senhor. Que possamos agora entregar toda a nossa vida, o nosso corpo em sacrifício vivo ao Senhor, santo e agradável, para que o Senhor continue cuidando de todos os aspectos da nossa vida. Abençoe a Tua igreja aqui na terra, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amanhã nós teremos aí o 19º dia, está terminando os 21 dias de poder. Mas amanhã esteja conosco aqui às 6 horas da manhã, o 19º dia. Deus te abençoe.